Oi gente, tudo bem? Na aula de hoje eu vou estar falando sobre válvulas pneumáticas. Válvulas pneumáticas, elas são dispositivos que controlam o fluxo de ar comprimido, regulando a direção, pressão e ou vazão do ar dentro do sistema. Elas desempenham funções essenciais como abrir, fechar ou redirecionar o ar para diferentes partes do circuito. A gente tem 4 tipos de válvulas pneumáticas. Elas podem ser de controle direcional, reguladora de fluxo, reguladora de pressão e de bloqueio. Eu vou começar falando sobre as válvulas de controle direcional. Elas são dispositivos usados para direcionar o fluxo do ar para diferentes partes do sistema. Elas controlam o caminho que o ar do fluido percorre, permitindo que o atuador se mova em uma direção específica. Essas válvulas são caracterizadas pelo número de vias e posições, como, por exemplo, 2 vias, 3 vias e até mesmo 5 vias. Em segundo, a gente tem as válvulas reguladoras de fluxo. As válvulas reguladoras de fluxo são dispositivos usados para controlar a taxa de fluxo do ar comprimido ou fluido que passa por elas. Sua principal função é ajustar a velocidade de atuadores, como cilindros e motores, permitindo um controle mais preciso sobre os movimentos dentro do sistema. Ao limitar ou liberar o fluxo de ar ou fluido, essas válvulas podem desacelerar ou acelerar a operação de um componente. Então, você usa ela quando você quer acelerar ou desacelerar o movimento do seu atuador, se você quer que ele vá mais rápido ou mais devagar. A gente tem 2 tipos de válvulas reguladoras de fluxo. Válvula reguladora de fluxo bidirecional, ela controla a pressão do fluxo nos 2 sentidos, e a válvula de controle de fluxo unidirecional controla a pressão apenas de um lado. Em terceiro, a gente tem as válvulas reguladoras de pressão, elas são usadas para controlar e manter a pressão do ar comprimido ou fluido dentro de um determinado valor. Elas reduzem a pressão de entrada, garantindo que a pressão de saída não exceda o limite ajustado, independente da variação da pressão de entrada. A sua principal função é proteger componentes sensíveis do sistema contra pressões excessivas que poderiam causar danos ou comprometer a operação segura e eficiente. Por último, a gente tem as válvulas de bloqueio. As válvulas de bloqueio são usadas para impedir o fluxo de ar ou fluido em uma determinada direção ou em condições específicas. Elas têm a função de isolar ou travar uma parte do sistema, permitindo que o fluxo seja interrompido ou mantido em um determinado ponto, garantindo segurança ou controle em determinadas situações. A gente tem 4 tipos de válvulas de bloqueio. Primeiro, a gente tem a válvula de bloqueio tipo escape rápido. Ela é utilizada para liberar rapidamente o ar comprimido de um atuador para o ambiente. Sua principal função é aumentar a velocidade de despressurização, permitindo que o ar escape diretamente para fora, em vez de retornar pelo caminho original através das válvulas de controle. Em segundo, a gente tem as válvulas de bloqueio tipo O. Elas são dispositivos que permitem o fluxo de ar a partir de 2 fontes diferentes para um único atuador ou saída. Sua função é permitir que o ar comprimido entre por uma das entradas ou ambas, mas bloqueando o fluxo inverso de uma entrada para a outra. Então, com essa válvula, você quer que a entrada seja pela esquerda, a direita vai ficar bloqueada. Se você quer que a entrada seja pela direita, a esquerda fica bloqueada. Em terceiro, a gente tem a válvula de simultaneidade E. Essa válvula ela permite o fluxo de ar apenas quando os 2 sinais de pressão estão presentes simultaneamente nas entradas. Isso significa que, para que o ar passe para a saída, ambas as entradas devem estar pressurizadas ao mesmo tempo. Caso apenas uma das entradas tenha pressão, o fluxo não será liberado. Por último, a gente tem a válvula de bloqueio tipo retenção. Essa válvula ela permite o fluxo de ar ou fluido em uma direção e bloqueia completamente o fluxo na direção oposta. Elas funcionam de maneira semelhante a uma válvula de retenção unidirecional, garantindo que o fluido ou ar comprimido siga apenas um sentido, evitando o retorno indesejado. Agora eu vou falar sobre conexões pneumáticas. Conexões pneumáticas são componentes usados para unir, conectar e permitir a passagem de ar comprimido entre diferentes partes de um sistema. Essas conexões elas podem ser classificadas em conexões de alimentação, utilização, escape e piloto. Primeiro eu vou estar falando sobre as conexões de alimentação. Elas são componentes usados para fornecer ar comprimido a partir de uma fonte, como um compressor, para o sistema. Elas garantem que o ar comprimido chegue de maneira eficiente e segura aos pontos de uso. Quando a gente estiver montando no Fluid Sim, essas conexões elas têm a identificação de número 1. Cada conexão que eu falar aqui vai ter uma numeração. Essa de alimentação é com o número 1. Em segundo, a gente tem as conexões de utilização. Elas são componentes que permitem a ligação e integração dos pontos de uso do ar comprimido dentro do sistema. Então, elas são usadas, elas informam qual vai ser a passagem do meu ar.
né? No meu sistema pneumático lá no fluido sim, elas estão identificadas pela numeração 2 e 4. Então, essas conexões de utilização, elas informam qual vai ser a passagem do meu ar. Em terceiro, a gente tem as conexões de escape. Elas são componentes que permitem a liberação do ar comprimido excedente ou residual do sistema. Elas são usadas para direcionar o ar para fora do sistema de forma controlada e segura. Lá no meu fluido sim, elas vão estar identificadas pela numeração 3 e 5. Por último, eu vou estar falando sobre as conexões piloto. Essas conexões elas são usadas para controlar válvulas e dispositivos a partir de um sinal de controle separado. Elas transmitem sinais de pressão que acionam a operação de válvulas maiores ou sistemas pneumáticos complexos. Então, a principal função dessas conexões é permitir que válvulas e outros dispositivos sejam acionados por um sinal de pressão de menor escala, em vez de diretamente pelo fluxo principal. No meu desenho, elas vão estar identificadas pela numeração 12 e 14. Finalizando aqui, a gente tem dois exemplos de válvulas. A gente pode ver que ela está sendo identificada. O exemplo 1, a gente está vendo o 1. A identificação 1, ela está falando por onde que o ar vai entrar. 2 e 4 são as direções que o ar vai passar. 5 e 3 é escape. Então, no fluido sim vai estar desse jeito. No segundo, a gente já tem as válvulas piloto, que ficam nas laterais, no canto de cada válvula, que é 12 e 14. Essa foi a aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.